E nós estamos na sala de podcast da Raízes FM para falar com o pessoal, os alunos e professores da Escola Valdemar Tomazini, escola estadual aqui da cidade de Capivari, que inclusive, com relação à sala de podcast da Raízes FM, eles estão com um projeto chamado Spotify, né, que é no Spotify, que é justamente sobre podcast. E a gente vai conversar com eles. Eu quero que vocês se apresentem primeiramente, né? Obrigado por estarem presentes aqui na Raízes FM. Começando pelos alunos. Vocês são, cada um falando quem é? Meu nome é Emanuele, tenho 11 anos. Né? Que série que você tá? Sexto ano A. Sexto ano A. E você? Meu nome é Olavo, estou no 9º ano e tenho 14 anos. Muito bem. Eu sou a professora Juliana, né, de língua portuguesa e língua inglesa no Valdemar. Eu atuo com as duas disciplinas. Eu sou a Mary Ellen, sou professora de língua portuguesa e tenho 32 anos. Para a gente começar esse bate-papo, como surgiu essa ideia de podcast envolvendo a escola toda e até aproveitando as tecnologias? Hoje em dia fala-se muito, né, em podcast, a gente vem da pandemia, né, que foi o boom dos podcasts. Foi pensando nisso, de passar para as crianças a atualidade, né, qual é o momento, né, de uma forma de se comunicar com as crianças e os jovens da atualidade? Como foi essa ideia? Sim, Jean, eu acredito que, assim, as crianças de hoje em dia, elas são tecnológicas, né? Elas são, elas se conectam muito fácil, elas estão com o mundo na palma da mão. Então, a gente pensou que a gente teria que fazer algo que fosse atrativo para eles também, que eles se interessassem, né? A querer desenvolver algo dentro da escola, né? Nós somos uma escola de ensino integral, Sim. né? Então, assim, os projetos, eles são atuantes o tempo todo, né, Mary? São o norte da escola. O que norteia a escola integral, né? É criar alunos protagonistas, né? É uma bandeira do programa, né? Isso. Alunos autônomos, solidários e competentes. É porque como é a escola integral, vocês têm que procurar atividades também para complementar a grade, é isso? Isso, não é nem procurar atividades, eu acho que é fazer com que eles sejam autônomos na disciplina, né? Não é eu chegar lá e dar aula de língua portuguesa tradicional. Sim. Né? É colocá-los para pensar. Né, jovens pensantes, jovens criativos, então protagonistas. Isso, o Spotify era para que eles soltassem a voz deles. Na verdade, assim, né? A primeira ideia era só um trabalho escolar. Isso. Na verdade, né? Quando nós duas conversamos a respeito, era só um trabalho escolar. O próprio sistema com o qual a gente trabalha, a apostila, né, do governo do estado de São Paulo, ele sugere o trabalho com esses textos cibernéticos, que a gente chama, né? Sim. Os memes, enfim. E o podcast está dentre esses gêneros que o próprio sistema do governo sugere que o professor trabalhe, para que a gente, na verdade, fique mais próximo da linguagem do aluno. Acho que essa é o principal objetivo do nosso sistema de ensino. E seja atrativo para eles também. Exatamente, contextualizado. Sim. Isso. E, enfim, aí quando nós conversamos, a gente pensou em fazer um trabalho interdisciplinar. Nós nem estávamos nessa escola ainda que estamos hoje, para falar a verdade. Vamos gravar um podcast para eles entenderem melhor o nosso conteúdo. Uhum. E aí, foi maior do que a gente imaginou. E se a gente criasse uma plataforma? E se fosse para a escola? E se todo mundo pudesse gravar coisas interessantes? Se todos os alunos tivessem voz? E aí a gente foi para o Valdemar Tomazini com essa ideia. E estava, na verdade, a busca por alunos que comprassem a nossa ideia. Essa era a questão. E aí, o que foi interessante? Nós, dentro desse programa de ensino integral, existe uma disciplina que se chama eletiva. Isso. Que é uma disciplina diversificada, onde o professor ele pode trabalhar de uma forma mais lúdica, com projetos que sejam diferenciados da grade comum da escola. Em cima do projeto de vida deles. Isso, que seja em cima do projeto de vida deles. E eu sugeri para esses alunos, porque a gente faz um feirão de eletiva, enfim, eu sugeri para esses alunos a criação de um jornal para a escola. Um jornal físico mesmo. E nisso eu conheci mais profundamente o Olavo. Eu já dava aula para ele de língua portuguesa, enfim, sou professora dele do 9º ano, mas eu conheci mais profundamente a capacidade dele na eletiva, porque aí ele já tomou a frente, foi digitando, criou QR Code pro jornal. Já conhecia do sistema. Peraí, esse menino aí, eu preciso usá-lo. Aí mostrando pra Ju.
Aí a gente falou assim, Mary, que legal, como ele sabe mexer com essas coisas aqui. Conseguimos o coordenador pro projeto. Eu falei assim, e se a gente botar na mão dele o Spotify? Eu falei, olha, boa. Nisso eu conversei com ele super topou, falou, me sinto lisonjeado, pronto, só que ele todo sensível, assim, falou, não, vou dar conta. Convocamos outros alunos que já tinham mostrado interesse. Legal, eu gosto de falar, eu gosto de escrever, Nisso, o Olavo fez uma primeira reunião com eles. Sim. E saiu o primeiro podcast, que é em homenagem ao patrono da nossa escola. Falando sobre o patrono, isso. Falando sobre o senhor Valdemar Tomazini, porque nós comemoramos o dia do nosso patrono agora, dia 14. Sim. 14 de junho. 14 de junho, que vai ser a estreia, né? Vai ser o dia da estreia que vamos estar. Então vocês estão preparando os episódios, não foi lançado... Isso, dia 14 é o lançamento, já. Isso. Sim. Mas esse Spotify, ele será aberto para qualquer pessoa poder acompanhar? Sim. E você, como coordenador, 14 anos coordenador, tá vendo? Eu tô com 35, nunca fui coordenador de nada. Quem deu o nome do Spotify? Como foi abrir o projeto? Porque assim, eu como músico, eu sei um pouquinho de como colocar música no Spotify, e é uma burocracia tremenda, é difícil mesmo. Como que foi lidar com isso? Foi fácil mexer com essa tecnologia? Bom, eu tive que aprender primeiramente, né? Porque eu não sabia de nada sobre podcast. Eu nunca tinha feito podcast, diferente delas, né? Que já tinham feito por serem de outra escola P. E elas já tinham criado o projeto, já estava quase pronto. O que faltava era logo, as pessoas para poder executá-lo. Sim. E eu acho que dá o passo inicial. Isso tudo foi se criando com as pessoas e os alunos que participaram? O logo, o nome. Foi um conjunto, então. O nome já era uma escolha delas. Sim. A gente trouxe... nós trouxemos o projeto já, né? Com o nome, ementa, né? com a ementa pronta, né? E aí lançamos a proposta para eles. Porque a ideia, Gia, não é que o professor conduza o projeto, ou crie o projeto, ou que faça o projeto, né? A ideia é que eles, né, tenham esse olhar, né, pro projeto, que saia da mão do aluno as ideias, as criações. Que sejam alunos autônomos, que conseguem conduzir um projeto, que conseguem dar ideias, né, dar opiniões. Isso, e a gente percebeu que eles tinham esse perfil, né? Então a gente lançou a proposta para eles, e aí o Olavo rapidamente criou o logo, né? Já entrou lá pesquisar, fez a formação sobre como produzir um podcast, né? Já foi mandando para mim, para Mary, olha, eu já fiz isso, já preparou uma formação com os alunos do 6º ano, né? Já conduziu como seria a gravação com o tema do patrono, depois já conduziu as crianças como entrevistar a vereadora Inês, que hoje foi... Ela também foi uma das entrevistadas. Foi uma das... Nossa primeira. É o próximo episódio aí que vai ser lançado. Então, ele foi já, né, conduzindo tudo isso, porque tem que partir deles, né? Eu acho que a gente tem que fazer o jovem de hoje pensar. Se comunicar, né? Isso, né? E eu acredito que essa responsabilidade... Né, a responsabilidade deles em saber que eles precisam produzir, precisam colocar, eles agendam, né, as reuniões, os alinhamentos do projeto, eles se conversam. Eles que pensam nos entrevistados também. Tudo. A gente tá tentando fazer só o papel mesmo de mediador, sabe? Só de mediador. Porque a maioria das vezes a gente tá dentro de uma sala de aula. O nosso horário fica muito mais restrito do que o horário deles. Então, eles se comunicam, criaram um grupo de WhatsApp. Dar asas pra eles zoarem, né? O Spotify. Pegou essa? Gostou, Olavo? Curtiu essa aqui? Essa foi a ideia. Fala um pouquinho da sua experiência de entrevistar, de participar do podcast.
Então, eu já tenho, essa professora falou que eu sei falar bem. Eu não tenho essa ideia que eu sei falar bem, mas eu acho que isso eu gosto muito de poder falar, opinar sobre as coisas. Então eu achei que criar esse podcast, poder falar, e também, como a professora falou, ela até estava comentando com a gente, trazer as pessoas pra gente poder entrevistar, conversar sobre as coisas e a gente poder voar mesmo, conversar. E eu nunca eu nunca pensei, eu fazendo podcast, participando sobre isso. Só que eu acho que aprender as coisas novas, sempre inovando e começando esse projeto, né? Então acho que é muito importante. Modesta ela, você viu? E fala bem, se comunica. Ela é tímida, mas... Vocês são muito importantes. Porque às vezes eles acham que eles estão no 6º ano, né? E são crianças, eles não podem conduzir nada, eles não podem, né? Muitos alunos tinham um olhar, né, Emanuele, de que brincar. Né? Eu falei, não, vocês precisam pensar. Inclusive trabalhar. Se quiser vir trabalhar pra mim sexta-feira, daí eu já emendo o feriado, né? Fica o convite, você quer? Ela pensando. Será que é a bolinha aqui pensando? Quantos alunos fazem parte do projeto? Acho que faz 12 alunos do 6º ano, uns 12. 12 alunos e 9 do 9º ano. Sim. Do 6º e do 9º ano. Mas e como que vocês fazem para dividir quem que vai participar de cada podcast? Bom... Ou participa tudo junto? Uma mesona igual... Hoje foi uma mesona. Todo mundo, né? Sim, o entrevistado e cada um faz a pergunta que quer. Sim. O roteiro. A gente criou um roteiro. Tem roteiro até também. Sim. Chique. Aí a gente, antes mesmo, a gente elaborou as perguntas que a gente fez, conversou tudo. E depois a gente fez um bate-papo mesmo com a Inês. A gente conversou, ela contou um pouco sobre a história dela, isso. E o podcast é gravado na escola? Sim. E o grupo que participa, que é a sua pergunta, depende muito do tipo de tema que a gente vai abordar. Por exemplo, um spoiler aí. O nosso próximo podcast vai falar sobre um meio artístico. Vou deixar para depois, não vou dar detalhes. Mas vai falar sobre o meio artístico. Então, a gente está pesquisando quais alunos dentro da escola que tem como projeto de vida esse meio artístico musical. E aí, convidá-los a fazer parte desse podcast. Você vai descobrindo talentos dessa forma também. Exatamente. É mais ou menos antigamente que tinha na nossa época de concursos na escola, que disputava escolas com outras escolas, Semana do Patrono, que tinha esporte. Só que de uma forma tecnológica, né? Porque daí você vai abranger para outras pessoas assistirem e não ficar só no meio escolar, né? Porque como é um Spotify aberto ao público, né? Vai todo mundo poder... E a ideia é que a escola toda participe. Né? Todos tenham a oportunidade, que todos apresentem um tema, eles estão abertos a todas as propostas. E é extracurricular ou vai valer nota também? Como funciona? A gente dá, né? Não tem como não, né? Não tem como não dar uma nota 10 para essas belezuras. Os pais te retornaram sobre? Assim, tem alguns pais que estão dentro do grupo, a gente tem um grupo de WhatsApp, a mãe da Manu é uma que acompanha lá tudo que eles vão postando e conversando, né? E agora, como vai ser lançado no dia 14, então eles vão ter a oportunidade de ouvi-los, né? Os pais vão... Ser de orgulho. Né? Inclusive essa entrevista vai próximo, então, do lançamento, pra gente já fazer essa divulgação. Sim. Vamos deixar, então, divulgado para quem quiser acompanhar, ouvir. Ele será lançado, então, no dia 14 no Spotify. É só procurar Spotify. Isso. Que vai aparecer lá. Vou falar aí. Então, no Spotify vai ser o link do Spotify. Sim. Mas no YouTube já é outro nome. Vai ter no YouTube também. Vai ser subido no YouTube. Porque tem pessoa que tem mais acesso no YouTube, né? E é áudio e imagem ou só áudio por enquanto? Só áudio por enquanto. Tá. Com o Spotify também no YouTube. Isso. Tá. E como a ideia é lançar um episódio por semana, um episódio a cada 15 dias. Cada 15 dias? 15 dias. Sim. Tá, e vocês já têm alguma coisa gravada pro lançamento e pros próximos? Já temos várias coisas gravadas. A ideia é sempre fazer gaveta, então. Fazer antes pra depois ir soltando. Sim. Tá, e o que vocês desejam, assim... Às vezes pensam, eu quero entrevistar o prefeito da cidade. Tem alguém que vocês já estão pensando, que vocês estão tentando, que...
seria legal levar para o projeto? A gente pode entrevistar também, como a professora estava falando, ela estava comentando com a gente, por exemplo, um comerciante, Sim. uma pessoa que entende de alguma arte, não só, por exemplo, a gente falar sobre as coisas, mas sim poder entrevistar alguma pessoa da comunidade, alguma pessoa de um bairro, para poder saber que ele sabe de alguma arte, de alguma coisa, uma pessoa que é uma moradora assim, de um bairro, poder conversar sobre tudo que ela entende. Assunto variado. Sim, sim. É trazer a comunidade para dentro da escola. Sim. Sim. Jean, né? Poder conhecer o bairro, né? Que a escola Valdemar, para quem não conhece, fica no bairro Castellani, né? Então, a ideia deles é trazer um comerciante do bairro, um morador antigo, para que possa contar como que o Castellani iniciou, Sim. né? Até mesmo os pais participando dentro da escola, trazer a comunidade do Castellani para dentro da escola, para dentro do projeto. E é óbvio, né? Se o prefeito quiser participar, a gente Sim. quer ele lá sim. Todo mundo que comprar o projeto. Isso. E o projeto já divulga talentos, porque vocês falaram que vai ter também, né, conversas com talentos da escola, mas só de quem já se interessou em participar, vocês dois que estão aqui já mostram uma tendência para a comunicação, para o falar, né? sim. Igual você falou que fez o logo, Sim. a tecnologia, né? Cada um vai com a coisa que você mais está acostumado, mais gosta de fazer, e assim vai formando uma equipe, né? Sim, eles vão se eu acho que vocês se encontraram mais na escola também, não se encontraram? Sim, sim. Dá mais vontade de levantar cedo da cama? Você estuda de Dá. manhã ou tarde? De manhã. De manhã. De manhã até as 2 horas. Mas dá mais ânimo então agora, porque você tem um Dá. outro projeto, né? Não é só que porque lógico, estudar, o estudo mudou muito hoje em dia também, igual você falou, tem que ir incrementando as coisas para não deixar uma coisa maçante, né? Sim. Fazer eu gosto muito de professores, às vezes que ensinam com forma de música, vou passar uma matéria em forma de paródia. Sim. Porque é uma forma de entreter, deixar o aluno mais atencioso à lição e ao mesmo tempo aprender, né? E esse projeto é uma dessas ideias, né? Sim, porque você vai ensinar lá o gênero textual e entrevista para eles. Foi a partir daí que nós Sim, pensamos sim, na entrevista com a Inês, né, a Emanuele. sim. A Eles gente fez. tiveram uma aula, né, do gênero textual e entrevista. Então você lê texto, você lê notícias, você lê... Tem aquela aula maçante que dá sono, né, tá lendo. Aí você leva pro podcast. Você convida alguém para ser entrevistado. Eles montam as questões. Sim. Eles entrevistam. Então, Vivem a matéria. eles vivem a matéria. Isso. Eles vivenciaram o que é o gênero textual entrevista hoje, entrevistando a vereadora. Sim. E pode virar a profissão do futuro deles, né? Com certeza. com certeza. Com É. certeza. Vocês já pensaram o que vocês querem ser? É a pergunta que a gente faz para... Eu vou chamar de criança, tá? Adolescentes. O que vocês querem ser quando crescer? Já desperta um jornalista, um repórter, Qual o projeto? radialista? Qual é o projeto, Manu? Cantora? Cantora. Viver da arte musical. Eu acho que isso Ela é bem pra arte. Sim. Você, eu Olavo? gosto de cantar. Eu queria arquitetura. Sim. Não é Não coisa, é, mas mexendo com logo, essas coisas. A arquitetura tem que mexer com projetos. E não né? só isso, acho que o detalhismo dele, sabe? Ele é muito metódico. Ele gosta de tudo assim muito organizado. Então quando a gente propôs o projeto, ele já foi lá, fez um roteiro e grupo e começou a mandar as pesquisas no grupo para todo mundo se inteirar. Então eu acho que a arquitetura para ele dá certo mesmo. Esse olhar, porque a arquitetura tem um olhar que às vezes a gente não tem, né? Sim. Aqui fica bom desse jeito, fica bom daquele jeito. Então ele teve esse olhar, porque na verdade o nosso projeto nada mais era do que um projeto no papel. Era um projeto no papel. Então, quando nós tivemos a compra dessa ideia, quando ele falou assim, não, daqui que eu compro a ideia... Eles deram vida pro projeto. Vida ao projeto. Isso. E toda a escola foi convidada, né? Mas se acaso, através do vídeo, algum aluno que estuda lá quiser participar, é só procurar vocês. Sim, procurou lá o com certeza. Emanuele. Sim. E também se tiver alunos de outras escolas. Às vezes que queiram implantar na Sim. escola, vocês podem dar um norte, né? Porque como Sim. vocês já têm a experiência, Sim, né? eles Contrata a gente aí Olha pra lá, formação. ele tá? que é consultor, não Ele é consultor, é o né? coordenador. Coordenador, pode ser um consultor também. Isso, ele pode dar Né? formações. Você pra passa outras para as escolas. outras escolas. Sim, sim. Agradeço a participação de vocês aqui. Vocês querem acrescentar algo a mais que vocês acham interessante falar sobre o projeto? Querem vender o nosso projeto aí? Querem Fala aí, falar? convida o pessoal Convida aí. a acessar então a partir do dia 14 de junho, Isso. Spotify
no YouTube e no Spotify, isso? Isso. Podcast. Em Exatamente. média de quanto tempo vão ter as entrevistas? Então, a gente tava pensando em algo de 10 a 15 minutos, Sim. pra não ser algo muito pesado. E vocês mesmos vão editar? Tem um editor também? É tudo organizado igual uma empresa? Tem um editor? Ele. Por enquanto eu vou lá, a não ser que depois ele comece as formações que descubram novos talentos. Sim, você Por vai enquanto, passando. ele é o nosso editor. Sim. Ah, que legal. Você já sabia ou você foi aprendendo também por projeto? Não, eu já sabia, eu já Sim. tinha uma noção breve do que era. Sim, então você que vai trabalhar sexta pra mim aqui, pode ser? Isso. Porque era feriado, né? Não, o feriado é amanhã, daí amanhã. É que a gente tá gravando esse podcast numa quarta-feira, que é véspera de feriado, quinta-feira, dia 8 de junho, Isso. de Corpus Christi. Então por isso que eu tô, adiantando. Senão você que tá assistindo isso depois não vai entender a ideia do feriado. Ou assistindo daqui 1 ano, 2 anos, Isso. vocês vão poder assistir, olha, quando a gente foi na rádio falar sobre esse projeto. Parabéns para vocês e que incentive outros alunos e outras escolas. Muito obrigado. Né? Fique à vontade. Obrigada pela oportunidade, viu, Gina? Imagina. Muito obrigado mesmo. A Raiz sempre está de portas abertas, ainda mais para divulgar projetos como esses, né? Vindos de escola também. Então a gente sempre tá dentro das escolas de alguma forma, né? Que é legal A a gente gente fica passar. muito, muito grato e muito emocionado. Porque quando a gente viu que o nosso projeto ele ganhou vida, né, Ju? Sim. Uma mandou mensagem pra outra Sim. chorando. É verdade. Porque assim, estar na educação não é fácil. Então quando você vê que tem gente que ainda se importa, ainda enxerga a educação como algo transformador, e dentro de uma escola pública, que é mais difícil ainda, é gratificante, sabe? Enche o nosso coração de orgulho mesmo. Essas crianças são os nossos orgulhos mesmo. E eu incentivo a mais, porque o trabalho às vezes é tão no dia a dia, às vezes acaba sendo tão mesma coisa, tão rotina. Sim. Quando tem projetos como esse, dá um novo combustível, né? Sim. Que você fica com uma... Quando você vê jovens ainda que querem produzir, Sim. que querem É quando pensar, abraçam a ideia. você fala... Dá não, aquele ânimo. Isso, não está tudo perdido. Olha, saiu aí do meio do nada alguém que vale a pena. Maravilha. Vale a pena. Então, eu queria agradecer a você, a Raízes, né? Isso. O nosso nome aqui da escola, só os dois puderam vir representar, Isso. mas Sim. todos os nossos alunos amados lá que fazem o nosso podcast acontecer, Isso. a nossa diretora Bruna, o nosso COI, o Marcelo, a nossa coordenadora geral, né? a Bicalho. A nossa coordenadora diária, Karina, que todos estão aqui estimularam, que estão super ansiosos lá, Sim. né? Esperando a nossa gravação. E, claro, agradecer a matéria-prima de tudo isso, que são as mentes pensantes desses alunos aí, tá bom? Perfeito. Obrigada mesmo de coração. Imagina. Sigam então, curtam todos os nossos episódios, Spotify. E também a gente tá no Instagram com o nosso jornal, né? Que foi de onde surgiu a ideia aí, Diário Tomazini, que é o jornal da escola mesmo, da escola Valdemar Tomazini. E você que está assistindo, deixa sua curtida. Como os jovens dizem pra quando acabam os vídeos, os youtubers, né? Deixa seu tasca o dedo no like, compartilha com geral para mostrar esse projeto para muito mais gente e inspirar outras escolas, outros alunos. Valeu, pessoal, até a próxima. Tchau. Tchau!